Seja muito bem-vindo a mais um Talks Evolução. Hoje vamos falar sobre algo muito especial. Recentemente, a minha convidada de hoje realizou uma imersão pedagógica internacional na Finlândia e na Estônia, países reconhecidos mundialmente pela excelência educacional e pela forma como desenvolvem crianças mais autônomas, criativas e emocionalmente equilibradas. E a partir dessa experiência que ela teve, nasceu uma reflexão muito importante. O que podemos aprender com os melhores sistemas educacionais do mundo para ajudar nossas crianças aqui no Brasil? Para conversar sobre isso, recebo hoje a administradora do Ecossistema Evolução, Marciane Badziak, idealizadora do Método EVO. Marci, seja muito bem-vinda e eu quero que você comece se apresentando para as pessoas saberem quem é a Marci e como que começou a história da Marciane com o Colégio Evolução. Olá, Bena, que alegria estar aqui contigo e já te digo, quando tu traz assim, Marciane, administradora do Ecossistema Evolução, idealizadora do Método Evo, isso traz uma grande responsabilidade. E sabe que eu sempre tive aquela, como se fosse aquela tarjeta de identificação, é a Marci do Evolução, porque eu estou aqui completando 25 anos de Colégio Evolução, de Ecossistema Evolução, e eu falo isso com muita alegria, com muita honra, porque eu fui tendo grandes oportunidades, eu pude aproveitar as oportunidades que foram dadas, mas eu tive oportunidade de aprender e de ser desenvolvida aqui dentro de uma metodologia, uma filosofia de evolução humana de excelência. E isso traz responsabilidade, isso traz desafios, mas para quem se permite. E eu tenho orgulho de dizer que eu me permiti aproveitar todas as oportunidades que eu tive aqui nesse grande ecossistema. E quando eu busco experiências fora, dentro e fora do Brasil, eu busco sempre com o intuito de poder contribuir. Eu ainda uso o termo, né? Eu vou lá encher o meu baldinho para poder trazer um pouquinho para cá e ter a oportunidade de vivenciar essa experiência lá na Finlândia e na Estônia, lugares que trazem isso na sociedade, né? Educação como base para o produto final lá na sociedade e consegue validar isso com excelência, e lá eles fortalecem muito isso, o ensino de excelência, poder trazer isso para cá e validar com aquilo que nós já temos é significativo, sabe? Poder buscar, validar e implementar. Que legal. E é muito legal ver a tua emoção de falar do colégio, né? De falar desse processo de autoconhecimento. Mas antes da gente falar da viagem na Finlândia, eu quero saber uma coisa. Como que nasceu o Método EVO? O método EVO ele partiu de um certo desconforto meu ao longo dessa trajetória de 25 anos de educação. E eu observava assim fora, é uma realidade muito forte no Brasil de formar alunos apenas para provas, de prepará-los para provas. O aluno tem que adquirir muito conteúdo, ele tem que ter muito conhecimento cognitivo e intelectual, mas e muitas vezes ele se deparava com situações de desafio na vida e ele se frustrava porque ele não conseguia lidar com as situações. E já é uma prática muito forte nossa no Colégio Evolução preparar o aluno para a vida, desenvolver ele de forma integral, não apenas com conteúdos, isso fazer com excelência é nossa obrigação, e tenho orgulho em dizer que nós fizemos, mas pensar ele de uma forma sistêmica, né? Onde ele consiga lidar com as suas emoções, que ele esteja preparado para oportunidades sendo trilingue, que ele tenha educação financeira, inteligência financeira, que saiba lidar com seus recursos, com as suas finanças. E nós olhamos para o mundo evolução também, que também veio como uma solução para as nossas famílias que precisam de rede de apoio. Bena, tu é pai de 2,
tu sabe como é essa dinâmica de se virar nos 30 ou até em menos para lhe dar conta dessa logística e suporte e tudo mais. Mas tu tens uma rede de apoio, às vezes consegue te ajudar a tua mãe, madrinha de um, madrinha de outro, e tu sabe que às vezes tu precisa te rebolar muito para conseguir dar o suporte que eles precisam. Uma realidade que nós nos deparamos com as nossas famílias aqui do Colégio Evolução é que muitas não têm essa rede de apoio, ou que não confiam em deixar com uma pessoa estranha, uma babá em casa, ou que precisam desse suporte e não tem com quem contar. E no início de 2025 surgiu uma grande oportunidade para nós, que foi adquirir a antiga do Kids, que hoje é o Mundo Evolução, e tornar este ambiente uma extensão das soluções que nós oferecemos aqui. E o Mundo Evolução ele veio com um projeto muito dinâmico, muito bem pensado em trazer essa rede de apoio para as famílias, mas não apenas um ambiente de cuidado, porque no momento em que o pai e a mãe eles estão produzindo, estão trabalhando e eles precisam ali se dedicar para dar o seu melhor, que eles ficassem tranquilos que os filhos deles estariam sendo bem cuidados, mas que eles também estariam sendo desenvolvidos. E aí vindo essa experiência que eu tive na Finlândia, trazendo para o Mundo Evolução, olhando o projeto inicial que nós tínhamos, eu fiz um match, projeto inicial do Mundo Evolução e aquilo que eu vi lá na Finlândia. E eu vi que os projetos eles eram muito similares. Eu disse, vem cá, isso aqui já é muito bom. Ele pode ser melhorado, ele pode ser construído. E foi aí que surgiu esse método autoral, que é o método Evo. A minha próxima pergunta seria: o que você encontrou na Finlândia e na Escócia? Mas eu acho que tu praticamente já acabou de responder, né? Não, mas tem muito tem muita mais, coisa? Bena. O que mais tu encontrou lá que tu poderia contribuir com a gente? Gente, primeiro tem que te contar que é um sonho, tá? Ver a principal coisa que eu percebi lá se resume em uma palavra, que é a coerência. A coerência entre o que se ensina na escola e o que os adultos, a sociedade vivenciam na prática. Nós vimos a validação, porque a Finlândia ela é pelo 9º ano consecutivo eleito o país mais feliz do mundo, e a felicidade não era de andar na rua sorridente, mas essa felicidade ela vem da confiança construída, de que aquilo que é falado é aquilo que é praticado, aquilo que é vivenciado na prática. Então, se alguém do serviço público, alguém do meio político promete algo, é aquilo que vai acontecer. Se alguém diz que vai estar em tal lugar, em tal horário, é aquilo que acontece. É o respeito pelas regras que são construídas entre eles. E, Bena, impressionante, assim, porque num primeiro momento, nessa experiência que eu tive, nós fomos conhecer a sociedade no geral. Foi essa ambientação com a cultura. E ver a sociedade acontecendo dessa forma, ética, responsável, coerente principalmente, é fascinante. E depois nós fomos levados para cada uma das escolas de educação infantil, de ensino fundamental 1, de ensino fundamental 2, de ensino médio, ensino superior, profissionalizante, editorial, e ver aquilo que está sendo pregado na escola acontece de forma fiel e coerente na prática. É ver o produto final, porque quando tu fala de educação não é algo palpável, mas nós que estamos na educação, nós entregamos um produto final para a sociedade. Nós estamos hoje construindo o nosso futuro. E ver aquilo na prática, onde um banheiro público, tu podes deitar e dormir no chão de tão limpo que é. O respeito pelos ambientes comuns, o ambiente coletivo é fantástico. É encantador. Que legal. Márcia, quando pensamos na Finlândia, normalmente pensamos em educação de excelência. Exato. Mas o que mais te chamou a atenção durante essa imersão, além disso que tu acabou de compartilhar? Além da coerência, é a preocupação e o respeito com a criança. Porque o que nós entregamos, o que eles entregam, né?
e que nós temos como prática lá no Mundo Evolução também é aquilo que se prega, se aplica. Mas isso acontece olhando para a criança na sua formação integral, naquilo que é permitido ela experienciar, vivenciar e olhando para a infância como origem, porque hoje a nossa realidade ela está um pouco distorcida, falando de realidade de Brasil, né? O que é comum, mas que não pode ser normalizado. Entendi. E quando você observava as crianças, as escolas e até mesmo a sociedade, o que tu percebia de comum entre elas? Eu preciso antes falar da minha expectativa. Hum, Porque eu fui para lá assim achando que eu ia encontrar grandes escolas, escolas fenomenais, com estrutural e tudo. Eu vi isso, eu encontrei isso. Mas eu encontrei um olhar para a criança, um olhar de respeito para aquilo que a criança precisa viver para a sua construção. sim. Então, quando tu olha para isso e tu projeta lá na frente, a longo prazo, tu valida como, peraí, nós já aplicamos isso no Mundo Evolução e nós estamos no caminho certo. E em que momento você percebeu que aquilo precisava se transformar em algo próprio? Aquilo que você viu lá, em algo próprio aqui? Primeiro olhando não como uma cópia, mas sim como um modelo aplicável e consciente dentro da nossa realidade e da nossa cultura aqui no Brasil. Porque quando a gente tem uma experiência assim de olhar para algo que é tão fantástico acontecendo na prática, a gente volta até um pouco assim desconfortável e querendo mudar o mundo. Mas a cultura é geracional, né? Não tem como mudar uma Exatamente. cultura de forma instantânea. Mas nós podemos mudar a nossa realidade e trazer, construir o método Evo, ele mais significa a possibilidade de transformar o meio onde nós estamos inseridos. Quando nós falamos de método Evo, nós falamos de transformação. Nós estamos preparando essa geração aqui capaz de, lá na frente, transformar a sua realidade, o meio em que está inserido, a realidade que vai vivenciar. Então, nós estamos criando, isso nós fizemos no Mundo Evolução através de oficinas práticas, porque o método Evo, nós vamos falar sobre ele especificamente, mas o método Evo, ele representa o E de experiência, porque a criança ela aprende muito quando ela experiencia. Aproveita que já seria a minha próxima pergunta. Ai, que bom então, Vai. já vou dando spoiler. É, o nome, que significa Evo. O método Evo ele representa isso, essa experiência onde a criança ela aprende vivenciando e é onde nós trouxemos as oficinas práticas. As crianças lá no Mundo Evolução, elas têm oficinas de musicalização, elas têm oficinas de dança, elas têm oficinas de Lego, oficinas de valores para vivenciar todos os nossos valores que nós praticamos em todas as empresas do nosso ecossistema, que é a fé, a integridade, o pertencimento, o crescimento, a alta performance, a evolução humana de excelência e as entregas extraordinárias. E esses valores, através de uma cultura muito forte, são trabalhados como uma oficina para as crianças lá. Tem oficina de culinária, de Lego, de arte, de contação de histórias e tudo isso sempre muito vivencial, que é o segundo pilar do nosso método Evo, é a vivência. E o terceiro pilar é a origem, que é trazer a criança de volta para a sua origem da infância, que é o brincar, que é o explorar, que é o investigar, que é o vivenciar. Lá eles têm explorações até nos ambientes externos que envolve a natureza. E como nós temos uma grande estrutura também, como é o Colégio Evolução, eles têm essas inserções aqui nessa nossa realidade também. Então eles acabam se beneficiando de uma estrutura maravilhosa lá no Mundo Evolução, mas eles vivenciam aqui também. Que legal. Muito interessante ouvir sobre isso. Tu vê as crianças que
poderiam estar talvez em casa, na frente de uma tela, sem intenção e sem direcionamento, vivenciando uma realidade dessa lá no Mundo Evolução, com todas essas oficinas práticas, vivenciais, exploratórias, tu imagina o quanto isso contribui para o desenvolvimento dela. Porque ali ela vai estar trabalhando o pensamento crítico, soluções de problemas, a criatividade, a inovação, e o quanto isso vai preparar ela lá para a vida adulta, porque hoje a sociedade não cobra de nós apenas conhecimento técnico, é bem, né? Ela exige muita criatividade, muita capacidade de resolução de problemas, de gestão emocional, porque lá eles também têm oficina de gestão emocional. Então, olha como eles vão estar mais preparados do que a nossa própria geração está. Mais evoluídos, né? Exatamente. Vão passar muito menos trabalho do que nós passamos. Que legal. Hoje vemos crianças cada vez mais conectadas, Márcia, isso que tu acabou de falar, né? E muitas vezes mais ansiosas. Como que você enxerga esse cenário? Eu enxergo como um cenário de excesso e de falta. Excesso de estímulos, excesso de telas, excesso de cobrança, mas falta de conexão consigo mesmo, falta de gestão emocional, falta de preparo para lidar com as situações de frustração, até com um não. Então, nessa polaridade, nesses opostos, nós vemos que esse método Evo ele vem para suprir essa necessidade, essa falta, onde falta intenção e propósito no desenvolvimento da criança. E qual o papel da família dentro dessa proposta? A criança, ela, como uma esponjinha, ela está absorvendo tudo no meio onde ela está. A criança ela é um reflexo do meio em que ela está inserida, né? E a família e a escola elas são duas bases fundamentais, não para a formação, mas sim para o desenvolvimento de uma criança. Porque quando nós falamos em formar, nós estamos limitando um potencial gigante que tem na nossa mão, que é a criança que é responsável pelo nosso futuro. Mas a família e a escola, quando elas têm valores alinhados, a escola e os ambientes onde elas estão, né, a criança ela ganha muito, porque a família ela pode ser um potencializador. A família, quando ela está alinhada aos valores e aquilo quando a escola e o ambiente onde ela está estão inseridos, o desenvolvimento da criança ela é muito potencializado. Márcia, quando você pensa em uma criança que passou por esse processo, quem é essa criança? Como que você imagina ela? A criança como um ser humano realizado, feliz, porque ele vai ser muito mais criativo, ele vai ser muito mais empático, ele vai ser muito mais respeitador, ele vai ser muito mais conectado, porque ele vai conseguir lidar melhor com o ser humano, que nos traz muitos desafios, mas também nos traz muitas oportunidades. Então eu vejo como um ser muito mais realizado e feliz, Bena. Que legal. Com muito mais propósito. Para encerrar, depois de tudo que você viu na Finlândia e na Estônia, e de toda essa construção do método Evo, qual é a principal mensagem que você gostaria de deixar para as famílias que estão nos assistindo? Que as famílias aproveitem esse ser de infinitas possibilidades que a própria família escolheu trazer ao mundo, conhecendo a sua responsabilidade como geradores dessa vida e sim de forma consciente escolhendo e oportunizando que essa criança tenha aquilo que ela merece para o seu desenvolvimento como um ser feliz e consciente na sociedade, que oportunize ele a ser um ser transformador da sociedade e da sua realidade. Perfeito, Márcia, muito obrigado por esse papo inspirador
e essa visão tão rica, que eu não tenho dúvidas que vai fazer muita diferença na vida de cada aluno que participa desse processo. Eu que agradeço, Bena, essa conversa agradável e também inspiradora. Muito obrigada. Hoje entendemos que o método EVO não é apenas uma metodologia. Ele é o resultado de uma profunda reflexão sobre infância, desenvolvimento humano e futuro. Inspirado nos princípios observados nos países que são referência mundial em educação, o método EVO nasce para ajudar nossas crianças a crescerem de forma mais humana, consciente e equilibrada. Esse foi mais um Talks Evolução. Até o próximo episódio.